Oi, doutores! É um prazer seguir nessa conversa com vocês. Eu sou Débora Medeiros, médica psiquiatra, e esse é o terceiro vídeo da série DR do Justa, uma conversa entre a saúde e a justiça, uma série voltada para juízes e promotores. Neste filme, eu quero falar sobre um aspecto fundamental da saúde pública, a existência de laços afetivos na base da sociedade. Os dados sobre isso são indiscutíveis. Sociedades unidas por vínculos humanos fortes, nas quais as pessoas cuidam umas das outras, têm indicadores de saúde pública muito melhores. Nos lugares onde a infância é feliz, estimulante, segura, as pessoas crescem mais saudáveis e a saúde mental é melhor. Consequentemente, essas comunidades são menos prejudicadas por problemas como a dependência química. Infelizmente, muitos países hoje não são capazes de oferecer um ambiente assim para a maior parte de suas populações. Grande parte da população vive num cenário ameaçador, com riscos à segurança, uma infraestrutura precária que dificulta a vida cotidiana. Como vocês sabem, um fenômeno marcante em toda a América Latina é o número imenso de famílias que são mantidas só pela mãe. No Brasil, 30 milhões de núcleos familiares não têm pai. Esse número cresceu mais de 100% em apenas 15 anos, ou seja, isso também é uma crise. Isso gera um problema social enorme, com impactos na saúde, e que ajuda muito a entender problemas como a dependência química. Porque a gente sabe, hoje, como eu falei no último filme, que crianças que crescem sem cuidado suficiente têm um risco maior de acabar sofrendo dependência ou outros transtornos mentais mais tarde em suas vidas. A crise do cuidado é um desses problemas complexos, com muitas causas. Mas, inegavelmente, um dos muitos fatores que leva à quebra dos vínculos afetivos é a lei de drogas. O efeito direto e inesperado dessa lei foi o grande aumento do encarceramento, principalmente nas periferias das cidades brasileiras, o que tirou muitos pais e mães do seio da família. O grupo no qual o encarceramento aumentou mais acentuadamente foi justamente das mulheres. Em uma década, o número de mulheres presas aumentou mais de 200%. Quase sempre essas mulheres cuidam de alguém. Quando elas não têm filhos, é bem comum que sejam as responsáveis por cuidar de idosos, de doentes, da casa. Esse aumento acentuado no aprisionamento de mulheres com certeza está causando um enfraquecimento da rede de cuidados que mantém uma sociedade saudável. Por isso, é importante que vocês sejam cuidadosos ao tomar decisões, para não acabar acidentalmente rompendo laços de afeto que vão acabar enfraquecendo a comunidade e, consequentemente, piorando a saúde. Infelizmente, a gente pode ver os efeitos dessa crise nas ruas de praticamente todas as cidades latino-americanas, até mesmo nas menores. Estou me referindo àquelas cenas tristes que muita gente chama de cracolândias. Eu não gosto desse nome, porque ele me parece equivocado. Quando a gente diz cracolândia, passa a sensação de que o crack é que está causando toda aquela tragédia humana. Hoje, sabemos que isso é um mito. O crack está sim presente nessas cenas, mais como consequência do que como causa. Ele é um problema a mais na vida de gente que já está sem dinheiro, sem casa, sem família, sem laços comunitários, bebendo pesadamente, cheia de traumas, dores, vulnerabilidades. Para essas pessoas, muitas vezes, ele é um alívio. É o alívio que sobrou. E é isso que faz com que ele seja tão tentador. Quando nós, da saúde, conversamos com essas pessoas, percebemos que grande parte delas é egresso do sistema penitenciário. Uma pesquisa feita na região conhecida como Cracolândia, em São Paulo, verificou que 70% das pessoas naquela cena de uso já esteve presa. Gente que sai da cadeia não tem para onde voltar e acaba indo para a rua. Recomendo que vocês fiquem atentos a essa complexidade toda na hora de tomar as decisões na matéria de drogas. Às vezes,
Botar gente na cadeia significa, no longo prazo, aumentar a população das cenas abertas de uso de drogas. Pensa nisso? Até o próximo vídeo.